Então eu ganhei muito, eu ganhava muito. E o Mário via. Só que o meu dinheiro se esvaía, né? A gente não sabia para onde ia. Eu sabia. E assim, quando eu olhava para minha casa, eu e a Yara já estávamos juntos. E aí faltando uma coisa ou outra. E eu não tinha de onde tirar. Aí eu olhava pro passado, meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Entendeu? Aonde foi que eu cheguei? E aí esse remorso foi me tirando o amor pelas coisas. E aí por que eu busquei a conversão? Porque chegou um dado momento da minha vida que eu queria me matar. Matar Me mesmo. matar. Eu já não via. Eu tava tão sem sentido a vida que eu tava levando que eu não. Não, por que eu tô aqui? Entendeu? E aí foi onde o inimigo começou a trabalhar. Eu digo inimigo pelo. Eu vou falar os meus termos, tá? Tá. O inimigo começou a trabalhar na minha mente dessa forma. Entendeu? Ele começou a criar situações as quais me afastassem cada vez mais do brilho que as coisas tinham e me trouxessem para a escuridão que ele queria que eu estivesse. Sendo que antes disso, eu já estava vivendo muita coisa ruim. E quando meus olhos começaram a abrir para as coisas ruins que eu estava vivendo, eu comecei a procurar um sentido naquilo ali. E quando eu não encontrei sentido na minha vida, eu precisava de uma vida nova. Eu poderia ter buscado uma vida nova em várias outras coisas. Mas eu sabia que no fundo existia um Deus. E que ele ainda existe até hoje. E que só ele poderia me salvar. E realmente, só ele pode nos salvar. Né? Independente da crença ou não, nós temos um ser que vai nos salvar. Tem um ser divino. O budista, ele acredita que Buda vai salvar ele. Né? Enfim, cada religião tem o seu salvador, vamos dizer assim. Mas eu acreditava que Cristo ia me salvar naquele dado momento. E aí, assim, quando eu tive um encontro com Deus, eu fui liberto. Sabe, é complicado explicar, Irisma, mas eu tava passando. É como se eu estivesse carregando uma cruz. Certo? Muito pesada. Eu tava muito cansado. Eu tava muito cheio de muita coisa ruim. Entendeu? E aí, quando eu cheguei para Jesus e disse, olha, eu não aguento mais. Foi atitude tua mesmo? Na verdade, foi o próprio Espírito Santo que me direcionou para ir para a igreja, porque a minha vontade era me jogar debaixo do primeiro caminhão na BR. Eu passei na casa da minha esposa, a minha sogra conversou muito comigo e eu estava ali decidido que eu ia me matar. Só que até então ninguém sabia, só eu e Deus. E o próprio inimigo. E aí, quando eu cheguei ali naquele cruzamento da Baturité... Isso, há 6 meses atrás. Quando eu cheguei naquele cruzamento da Baturité ali do sinal, onde tem o centro cultural, aí você pode pegar para a esquerda para poder ir para o sentido do estádio BR, para poder pegar voltando para as Queimadas, e a igreja era para a direita. A minha vontade era ir para a esquerda e entregar a minha vida debaixo daquele caminhão ali. Só que uma coisa muito forte tocou no meu coração e disse, não, vai para a igreja. Sabe? E aí, tu já conhecia a igreja? Já, eu até estava frequentando, entendeu? Eu estava buscando ali, só que eu não tinha tido encontro realmente com Deus, com Jesus. E aí, quando eu estava naquela esquina ali, aquele sinal passando, e parecia que eu estava tão perto da morte, que as pessoas dizem que quando a gente está perto de morrer, a gente consegue ver, né, a nossa vida, consegue... né? Tem tipo um release, né, daquele momento ali, de tudo que você viveu. E aí eu tava naquele sinal, e aí eu queria ir para a esquerda para acabar com tudo aquele sofrimento, mas no fundo do meu coração nasceu uma chama de esperança. Não. Vamos dar uma chance para ti mesmo. Vamos tentar começar de novo. Vamos ver o que é que vai dar. A curiosidade. E aí pronto. Eu tava na igreja todo esse tempo e até então eu chorava e tudo, mas eu não tinha tido um encontro real com Cristo. E aí nesse dia eu fui decidido a ver e a entender e a saber, querer realmente saber se existia um Cristo ali que podia me salvar. Quando eu cheguei no meu limite do fundo do poço, abaixo da lama que há no fundo do poço, foi quando ele me escolheu. Entendeu? Porque ele permitiu que tudo que eu tinha fosse tirado, assim como Jó. A palavra de Deus diz que Jó ele era um dos homens mais ricos e ele perdeu tudo, mas ele nunca perdeu a fé em Deus. Então Deus meio que permitiu que eu perdesse tudo. Ele permitiu que eu chegasse no ápice do cúmulo da minha vida como ser humano, entendeu? Ao ponto de querer a minha própria morte, para poder me mostrar que ainda existia uma porta aberta no fim do túnel. E aí foi quando eu realmente decidi, não, eu preciso acabar com... Eu preciso realmente morrer debaixo daquele caminhão para me viver para Cristo agora. Porque, como eu falei da cruz, né? Eu estava com a cruz pesada nas minhas costas. Naquele momento que eu decidi realmente me entregar para ele, é como se ele tivesse pegado aquela cruz e dissesse, coloca isso aqui de lado porque agora tu vai andar em pé.